Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre projetos de silos, especificamente um projeto que eu desenvolvi. Então fica até o final. No final desse vídeo eu vou te dar de presente esse projeto em PDF bonitinho, com todos a listagem de equipamentos, tá bom? Gratuito, mas fica até o final porque eu vou falar para você como que você vai receber esse projeto, tá joia? Pessoal, faz tempo já que eu quero gravar vídeos, né, sobre esse tipo de conteúdo, sobre projetos de silos. E eu montei uma enquete, né, ontem no Instagram para ver qual que seria a reação ali do pessoal, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o meu Instagram para você me seguir lá. Lá a gente posta conteúdo frequentemente sobre esse assunto, né, e sobre agronegócio. E antes da gente entrar no projeto especificamente, tá? Vou gravar a tela do meu computador aqui para mostrar para vocês. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, na cabeça de muita gente, projeto de silos é tudo igual, né? Por se tratar de projetos de máquinas, né, muita gente acha que ali é tudo igual, é a mesma operação, né? E o que vai diferenciar um projeto do outro são algumas variáveis justamente em relação à operação. Então, por exemplo, existem regiões onde o produtor ele vai colher com mais umidade, outras regiões ele vai colher com menos umidade, né? Tem algumas regiões que ele vai colher toda a produção dele praticamente úmida, né? E outras vai colher mais da metade já seca, dependendo da região, né? Existem também diferenças de culturas. Então, por exemplo, se você é um produtor de arroz, uma unidade de silos para soja tem que ter alguns detalhezinhos, algumas diferenças ali na operação do secador, né, no descanso do grão, né? O arroz ele precisa ter um silo pulmão ali para descansar algumas horas, para resfriar naturalmente, senão ele trinca, né? Então tem que ter algumas diferenças. Nós temos, por exemplo, clientes que têm espaço reduzido para fazer, clientes que têm amplo espaço, né? Isso vai influenciar no projeto. E, por exemplo, a quantidade de produto que ele recebe, né? Então, por exemplo, lá em Rio Verde eu estava conversando com o pessoal de uma sementeira e eles estavam comentando comigo da dificuldade que é o recebimento deles, porque eles recebem por dia 4, 5 produtos diferentes, né? Então, são detalhes que vão mudar diretamente no projeto, tá bom? E aí, eu gostaria que você tivesse em mente que o grão, que uma unidade armazenadora de grãos, ela tem 4 etapas, tá? A grosso modo, ela vai ter 4 etapas, que é a recepção do grão, limpagem e secagem. Aí você fala assim, Vitor, mas primeiro é pré-limpeza, tem que separar pré-limpeza e limpeza, secagem e ressecagem. Pessoal, tô falando a grosso modo, tá? 4 etapas: recebimento, limpagem e secagem, a parte da armazenagem, que é o tanto que você vai guardar dentro do silo, tá? E a expedição, que é a comercialização, tá bom? Então agora eu vou começar a mostrar a tela aqui do meu computador. Nós vamos falar de um projeto que eu desenvolvi. E esse projeto, pessoal, eu desenvolvi como se fosse para mim, como se fosse eu iniciando na carreira de cerealista, tá? E aí, o que muita gente pensa assim na hora de fazer um projeto, né? Qual que é uma das maiores dificuldades, né, de se startar um negócio como uma unidade armazenadora? A primeiro momento, custo, né? Então, normalmente, os produtores eles vão optar, né, ou o investidor ele vai optar por projetos mais econômicos, projetos mais compactos, né? O problema é o engessamento desse projeto, né? Então, por exemplo, você constrói ali uma unidade que não vai te permitir no futuro ampliar o secador, ou não vai te permitir ampliar a moega, ou não vai te permitir ampliar um pulmão, ou não vai te permitir ampliar o silo, enfim. Ou essa ampliação vai custar muito caro, vai ser uma ampliação dificultosa, né? Então, o primeiro ponto que eu comecei a pensar é como fazer uma unidade que fosse compacta, né, que fosse pequena e que ao mesmo tempo não me impedisse de crescer a operação, né, de ampliar a operação. E por isso, foi a partir desse ponto, tá, que eu desenvolvi esse projeto, que eu vou mostrar para vocês de 50 mil sacas. Então, pessoal, como vocês podem ver aí na tela, eu vou mostrar a planta baixa primeiro para vocês, tá? Na verdade, ele tem até um cortezinho aqui, 2 cortes, né? Mas eles não estão totalmente
vamos dizer assim, dentro de um desenho técnico completo, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a planta baixa. Eu acho que vai dar para entender bastante a dinâmica desse projeto. E no final, se você quiser, eu vou disponibilizar esse arquivo em PDF, tá legal? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira parte, que é a parte da recepção. Pessoal, aqui ó, na recepção normalmente, tá, se faz moegas, né? Então você tem ali moegas, podem ser moegas duplas, podem ser moegas simples, podem ser moega com descarga por gravidade ou por descarga mecanizada, tá? Neste caso aqui, eu preferi fazer uma moega simples. Por quê? Eu defendo que moegas devem ser estruturas pequenas, né? E o produtor ou o investidor, ele deve investir mais em silo pulmão, tá? O silo pulmão, pessoal, é uma extensão da moega. O produto, quando ele está na moega, ele não está recebendo a aeração, né? Então o silo pulmão ele já garante esse primeiro tratamento do grão. Então o grão ele vai sair ali da moega, você esvazia ela e colocando no silo pulmão, o grão ele já vai receber esse primeiro tratamento. Essa aeração forçada, que é um ventilador, né, de alta pressão ali, que vai jogar um vento no seu grão, ele já vai expulsar uma umidade externa, vamos dizer assim, uma primeira umidade do grão, né? Ele não vai secar o produto, ele pode até secar, mas durante muito tempo, né? Mas assim, ele já vai facilitar a vida do secador, né? E ele vai dinamizar o recebimento do grão. Então, se por exemplo você recebe dois produtos diferentes ao mesmo tempo e você tem 2 silos pulmões, você consegue fazer a carga de um silo pulmão. Enquanto você está fazendo a secagem desse primeiro produto, você pode estar recebendo um segundo e carregando o segundo silo pulmão. Então, eu defendo a ideia de que moegas precisam ser pequenas, né? Até para evitar ali escavações, né? A parte de construção civil, e um investimento em equipamento de silo pulmão, tá bom? Então, essa moega que eu desenhei é uma moega de 10 metros, né, por 5. É uma moega simples em V, com um túnel embaixo, tá, pessoal? Então, aqui ficou faltando aqui a representação, né? Vou colocar aqui rapidamente. Então, ela tem um túnel que vai até um poço central. E toda a operação dessa unidade, vocês vão ver que vai se concentrar nesse único poço, tá, pessoal? Então, vamos lá. Em corte, inclusive, a moega, você tem a opção, né, de fazer levantar essa moega além do nível 0, os 2 metros, né, e fazer um túnel em rampa, tá, inclinado. Lembrando que essa inclinação ela não pode ser muita, não pela questão do equipamento, mas pela questão de funcionário, né, que vai estar ali fazendo uma manutenção andando nesse túnel. Então a inclinação é preferível que não seja tão íngreme, tá, por uma questão de operacional. Então, essa moega ela vai ter esse túnel ligando aqui o poço central, o poço dos elevadores, tá bom? E, num primeiro momento, a gente vai ter o primeiro elevador que vai fazer a carga de uma máquina de pré-limpeza. Tá? Essa máquina, a princípio, eu não vou entrar aqui, pessoal, no mérito de dimensionamento de equipamentos, tá? Porque a questão do dimensionamento, ele varia em algumas questões, então eu vou apenas mostrar para vocês, tá, esse projeto e falar da capacidade que foi escolhida para ele, tá bom? Mas, obviamente, a capacidade das máquinas elas podem variar, tá joia? Então, essa aqui é uma pré-limpeza de 40 toneladas hora, né, uma pré-limpeza pequena, que eu coloquei bem pertinho aqui, ó, do poço. Para quê? Para que a descarga dela, pessoal, seja uma descarga por gravidade, tá? Perceba que esse espaço aqui, eu poderia colocar ela de lado, né? Poderia colocar ela de lado e colocar outras máquinas futuras. Então aqui tem um certo espaço para colocar uma segunda pré-limpeza. A partir da segunda, nós já teríamos que ter um transportador, tá? Então, o elevador 1 vai fazer a carga da pré-limpeza, que vai carregar no elevador 2, né? Ela vai alimentar o elevador 2, que vai fazer a carga do pulmão. E aqui tem um ponto interessante, pessoal. O elevador 2, dependendo do caso, ele também pode jogar para o secador, né? Então, tem algumas
eu visitei algumas pessoas que elas fazem o seguinte, elas recebem o produto, passam na pré-limpeza, passa no secador primeiro e depois volta para o silo pulmão. E aí, esse silo pulmão, ele, por exemplo, a pessoa recebeu com 22% de umidade, ele vai conseguir passar no secador, vai colocar no silo pulmão com 18, com 17 de umidade, e à noite ele vai otimizar a operação dele secando à noite, né? Então vai depender de cada caso. Mas a princípio, esse projeto aqui, esse elevador 2, ele tem a função de fazer a carga do silo pulmão, tá bom? Bom, saindo do silo pulmão, vai ter um segundo transportador aqui, pessoal, né? Um segundo transportador que vai alimentar o elevador 3. O elevador 3, ele vai fazer a carga do secador, né? Especificamente. E o secador, por sua vez, eu também coloquei aqui, ó, pessoal, bem do ladinho. Para quê? Para trabalhar com uma descarga por gravidade, tá? Conforme vocês estão vendo aqui no corte. Eu sei que parece que a base do secador está voando aqui, mas é só nesse trecho, tá, pessoal? É só nesse trecho aqui que a gente faz uma rampinha, né, para colocar uma tubulação para que a descarga do secador seja diretamente no pé do elevador, tá, pessoal? Eu estou partindo do princípio desse vídeo que você já sabe mais ou menos o que é um elevador, o que é um transportador, tá? E depois, se você quiser que eu faça um vídeo explicando equipamento por equipamento, Vitor, fala um pouco sobre pré-limpezas, sobre as pré-limpezas que tem no mercado, fala um pouco sobre secador, sobre elevadores, a gente pode gravar um conteúdo sobre isso, tá, pessoal? Mas aqui, bom, elevador, para quem não sabe, é um equipamento que pega o grão na parte de baixo e carrega através de caçambas para a parte de cima de um equipamento, tá bom? Então, esse secador, ele vai fazer a descarga dele, então o grão ele vai entrar aqui em cima, pessoal, né? Ele vai entrar aqui em cima, ele vai fazer uma secagem, vai entrar no pé do elevador 3, e esse elevador 3 ele vai fazer a carga do silo armazenador, tá? O silo armazenador, por sua vez, vai ter um túnel embaixo dele, que vai fazer a descarga, vai ter o elevador 4, para fazer a expedição. Então esse silo aqui é um silo de expedição, um silo onde o caminhão ele vai embaixo ali, ó, esse silo aqui, o caminhão ele vem aqui embaixo e é carregado para ir embora, tá joia, pessoal? Então perceba que aqui nós estamos falando das 4 etapas: recebimento com o pulmão, né? Pré-limpeza e secagem, armazenagem e silo de expedição. E aqui, pessoal, olha só que interessante esse desenho. Digamos que no futuro eu queira colocar um segundo secador. Então esse projeto ele me permite crescer 2, 3, 4, 5 secadores, enfim. Eu posso ampliar a operação de secagem em linha para o lado direito aqui. Digamos que eu queira aumentar a armazenagem, né? Então eu posso quebrar aqui esse pedacinho de túnel aqui, né, e ampliar a armazenagem para cá. Tá joia? Digamos que eu queira aumentar aqui a quantidade de silo pulmão. Então nós temos aqui um silo pulmão. Esse silo pulmão eu posso crescer para cá, ou inclusive eu posso também usar esse espaço aqui, ó, para colocar silos pulmões talvez na frente do secador ali, né? Então tem espaço para aumentar o pulmão, inclusive a moega, pessoal. Então digamos que você falou assim, poxa, no começo uma moega pequena fez sentido, mas agora eu estou precisando realmente de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta moega. Não importa, né? A gente, como ela é nesse modelo que tem o túnel, então nós fazemos aqui, nós quebramos essa parede, ampliamos o túnel para cá e fazemos quantas moegas for preciso. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse projeto, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou aqui até o final e você quiser receber esse projeto, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu e-mail e você vai mandar para mim. Eu quero esse projeto, eu quero o projeto, pode mandar com esse assunto, eu quero o projeto, né? E se você quiser aproveitar e falar um pouco sobre suas necessidades, a necessidade da sua fazenda, que eu faço uma análise ali específica para você, tá, pessoal? Inclusive, o Grupo Suprema, ele já tem um estudo com todos os custos desse projeto, tá? Então, quanto que custa a parte civil, a parte elétrica, termometria, os equipamentos, a gente já tem tudo, esse estudo, retorno sobre investimento, e aí você pode mandar nesse e-mail, eu quero a apresentação, né? Eu quero fazer uma apresentação, entender quais são os custos desse projeto, e aí eu vou marcar contigo uma reunião. Nós vamos falar especificamente sobre a sua necessidade, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço.